porque agora tá gravando. Perfeito. Ok. Pronto, já te dei a permissão. Ok. Ok, podemos começar então. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020 e esta é a entrevista concedida por Larissa Flores Fontoura, de Porto Alegre, bairro Restinga, estudante do curso de História, para as pesquisadoras Neila Prestes de Araújo, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Caroline Medina da Costa, mestrando em Teoria e Crítica da Arte e graduando em História pela mesma universidade. De Porto Alegre, para o projeto Documentando a Experiência do Covid no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Eu passo agora para a Caroline para nós lermos o termo de consentimento. Certo. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, que tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS, com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada? Sim. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem no caso de divulgação do material? Sim. Ok, então para nós começarmos, eu queria te pedir então para que tu te apresentasse brevemente e nos contasse por que tu se dispôs a participar da pesquisa. Eu sou a Larissa Flores Fontoura, sou filha da Kátia, neta da Lúdia, ambas mulheres negras, sou irmã mais velha de 3 crianças pequenas, do Alan, da Luísa e da Lívia. Moro na Restinga, nascida e criada. Sou estudante de História, licenciatura em História, na verdade, né? Na URGS, desde 2017. Sou militante no coletivo Alicerce e no Negro Popular. Sou uma mulher negra, pesquisadora, tenho uma bolsa aí de iniciação científica. Eu decidi participar da pesquisa
porque eu conheço o trabalho da Neila, conheço o trabalho da Neila, assim, e acho importante, muito importante, a gente registrar esse período assim, que a gente está vivendo. É um período assim nunca visto, né? E se a gente tem historiadores e historiadoras dispostos a fazer um trabalho sério e responsável com os relatos das pessoas, eu acho que é necessário, assim, para daqui a um tempo, sabe? Alguém vir ver o relato da Larissa, que é uma mulher negra, estudante de história, que entrou por ações afirmativas, que permanece na universidade por causa da assistência estudantil e tem uma bolsa de iniciação científica porque faz parte disso, assim, da assistência estudantil. Então, de como que essa pandemia assim, nos afetou. Então, acho importante esse trabalho, e por isso que eu decidi que sim, ia participar. Larissa, tu já iniciou aí contando um pouquinho da tua trajetória, né? Mas eu gostaria que tu tentasse sistematizar, né, a tua narrativa, pensando um pouco sobre o teu ingresso na URGS, né? Os caminhos que te levaram até ele. O ingresso no próprio curso de História, né? E a sua inserção dentro da universidade. Como isso se deu, como esse processo aconteceu. Eu terminei o ensino médio em 2015, 14, 15. Prestei vestibular primeiramente para direito, não passei. E daí fiquei um ano em casa, assim. Combinei com a minha mãe, assim, eu não vou conseguir trabalhar e estudar. E eu acho que tu tem a mínima condição de me manter em casa, assim. Uma questão de grana mesmo, assim. Não precisar ir trabalhar. E daí, mas fiquei fazendo faculdade EAD, porque eu precisava do vínculo universitário para manter o plano de saúde do estado. Então fiquei um ano estudando, assim, mesmo. Acordar 8 da manhã e dormir 10 horas da noite estudando. E daí fiz cursinho pré-vestibular popular da Restinga, o Esperança, que foi assim foi um divisor de águas na minha vida. Assim. Para estudar, para conseguir ter esse cronograma de estudo, mas também para abrir a cabeça assim para outras coisas, assim, outras questões que não estão nos estudos, assim, desde as questões tocantes à sociedade, moralidade penal, eu lembro que estava na época muito em voga, 2013, as questões de 2013, enfim, questão política, assim, porque é isso, né? Educação popular é isso, não é só estudar. E daí fiz o cursinho durante 2 anos, muito perrengue, assim, até para estudar, para ir para o cursinho, assim, de pegar o ônibus de noite, porque acabava das horas. Teve uma vez que eu tive que. O ônibus pegou fogo, e daí tive que descer do ônibus, assim, pegando fogo, enfim. Fiz o cursinho 2 anos, e daí chegou naquela hora de se inscrever para ver qual curso tu quer, eu não queria mais direito. Fiquei pensando assim, o que eu ia fazer? Eu queria fazer direito, mas eu queria fazer direito penal, queria ser especialista em direito penal, assim, criminal, de ir para penitenciária, sabe? De dar com isso, assim. Mas eu desisti, assim, ia ver que ia ser uma coisa que ia me desgastar muito, que toca em questões, assim, que me são muito caras. E eu não ia querer conviver com isso. E daí fiquei pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. E a minha mãe é professora. Então, eu tenho esse espelho do que é a licenciatura em casa, assim. E eu gosto muito de história. Muito mesmo, assim, muito mesmo. Eu gosto muito do curso. Com muitas ressalvas, mas eu gosto do curso. E eu lembro que teve um Portas Abertas, que é esse evento da URGS que recepciona a galera que quer fazer, que está estudando, né? Quem está na universidade. E eu fui no Portas Abertas, assim, conheci o Campus do Vale, conheci ali um pouco do curso, a sessão aquela da professora Copé,
que tem a arqueologia, teve uma palestra apresentando o curso, lembro da professora Adriana apresentando o curso, e daí eu escolhi fazer história, assim. Daí fiz o vestibular, passei, e estou no curso desde então, assim. Mas a escolha foi muito nisso, assim, de ver a minha mãe, e eu escolhi licenciatura para isso, assim. Eu sei as dificuldades que é ser professor nesse país, mas a importância que tem, assim, sabe, ser professor. Ser uma mulher professora ainda. Então, eu sei a importância que tem, porque eu vi a minha mãe, assim. E não só, tipo, dar aula para, tipo, ensinar, mas a importância política, assim, de militância, assim, tipo, formadora que enfim, a licenciatura tem, que ser professor tem. Então, eu escolhi história muito por isso, assim, por, ter, e entrar numa sala de aula e tentar minimamente formar cidadãos conscientes, assim, sabe? Formar a galera mesmo, assim, não só chegar e dar o meu conteúdo. Então, acho que a minha escolha do curso foi nesse sentido, foi uma escolha muito política, assim. Porque se fosse questão econômica e material, eu não faria, eu faria direito. Faria direito. Que direito penal dá dinheiro. Mas eu escolhi fazer história, por ver essa mulher negra dentro da minha casa, exercendo essa profissão. Assim. E a tua inserção na universidade? Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória até esse momento, assim, das lutas, da inserção, do primeiro impacto, desde o primeiro Foi semestre. difícil. Foi extremamente difícil. Eu nunca convivi com tanta gente branca elitista na minha vida. Eu moro num bairro com gente preta, sabe? São 150 mil pessoas, onde a maioria é preta, onde a maioria são de mulheres negras. A minha família não tem branco, para vocês terem noção. A minha família não tem branco. E entrar nesse espaço. Eu lembro que quando eu fui no Portas Abertas, era aquela época, era 2016, estava um boom do Bolsonaro. E no Portas Abertas teve tipo, uma comitiva assim do Felipe Dil, que era essa pessoa que personificava o bolsonarismo e a direita dentro da universidade na época. E eu lembro deles passando assim com a camisa do Bolsonaro, colando uns cartazes, o preto tem que morrer, umas coisas nesse sentido assim. E eu lembro que aquele foi meu primeiro impacto assim com a universidade, de ver essa gente muito peituda, de falar, de bocejar pela boca, esse tipo de coisa, assim. Eu lembro que esse foi o meu primeiro impacto. E quando eu entrei na universidade, eu lembro que a primeira semana, para mim, foi terrível. Terrível. Eu entrar no D43 e eu ser a única pessoa negra dentro do ônibus. E isso era uma realidade completamente distópica, assim, para mim. Porque eu entro no Restinga, eu vejo muita gente preta. Muita gente preta. E esse foi traumático, assim. A universidade, ela é uma experiência muito traumática. Tu tem que ter todo tipo de assistência, assim. E eu lembro que nas cadeiras, nas primeiras cadeiras, assim, eu lembro do professor de história antiga falar que a gente tinha que comprar um livro. E o livro era R$ 50. E eu fiquei R$ 50, um livro. E eu lembro que eu não comprava livros. Porque era isso, eu consumia livros da biblioteca da escola que a minha mãe trabalhava. E consumia livros da biblioteca onde eu estudava. Eu não comprava livros. Não que a minha mãe não comprasse livros, mas a minha mãe compra muito livro no sentido de como que ela vai aplicar em sala de aula, assim. E comprar um livro de R$ 50, para mim, foi um absurdo. Mas eu tive que comprar, porque senão eu não ia ter que fazer o trabalho. E daí eu lembro desse mesmo professor, assim, da gente estar na sala e ele perguntar, assim, se a gente já tinha ido ao Peru. E eu não tinha saído de Porto Alegre, de verdade. Eu tinha ido no máximo até Torres. Entendeu? Vocês não conhecem o Peru? E eu disse, não. Ai, mas como que tu é latina e não conhece a América Latina? Porque eu sou pobre. Eu sou pobre, não viajo, não tenho dinheiro para ir. Disso, assim, das pessoas acharem que eu era uma terceirizada da universidade, sabe? Não é problema nenhum ser
terceirizada, assim, mas por que o estigma em mim de ser uma terceirizada e não de ser uma estudante daquele espaço? Sabe? De, tá no centro de estudantes e tô reclamando, assim, com alguém, eu lembro. Que trabalho difícil que tem que fazer nessa cadeira de teoria, né? As cadeiras de teoria são muito difíceis. E a guria dizer pra mim assim, fica contente que tu vai tirar um C, que as pessoas que vêm do teu lugar tiram um C. E eu lembro de isso, imagina isso no primeiro semestre, assim, sabe? Não tem uma recepção. É um espaço muito de apagamento de pessoas pretas e pessoas pobres, assim. Não tem uma recepção. Não é assim, tipo, olha essa universidade que é maravilhosa. Não. É uma via de mão dupla, tem coisas muito boas, assim. Mas acho que o primeiro ano para mim foi terrível, assim. E depois eu consegui uma bolsa, mas era na Faced. E era uma bolsa muito, muito boa, porque me tirava desse ambiente acadêmico, assim. Era ir nas escolas, era ir em CRAS, fazer oficina, sabe? Era ir nesses espaços não formais de educação. Então, eu me sentia muito acolhida. Era fazer atividades sobre racismo, sabe? De ir na Bom Jesus, ir na Cruzeiro. Então, eram espaços que não eram da universidade. Então, eu me sentia muito acolhida. Mas quando eu voltava para esse ambiente, eu me sentia muito triste. Eu lembro que eu me sentia muito triste, muito deslocada. Eu me sentia muito deslocada. Muito tipo assim, esse não é o meu lugar. Eu não tenho que estar aqui. Eu não tenho que estar aqui. Era isso, assim. Eu não tenho que passar por isso. Porque, eu moro na Restinga. Eu estudei na Restinga, sabe? E, eu tenho que passar por isso para conseguir um diploma para, sabe? Muito nisso, assim. Eu não tenho que passar. E essas situações foram acontecendo, assim, foram se tornando cada vez piores, assim. Tipo, eu lembro dessa situação específica. Eu lembro que eu ia com fone de ouvido escutando muito Emicida, assim. Eu ia com uma raiva. Que é isso, assim, estudar. É um direito básico do ser humano. E estudar tranquilo. E eu ia com muita raiva. Muita raiva. E eu estudava, no primeiro ano eu estudei diurno. E, e o diurno é a galera que tem grana, sabe? O curso da história, o nosso curso da URGS da história, é um curso de homens brancos que têm grana, entendeu? A gente tem mulheres, tem mulheres. E eu sempre que eu estou no centro de estudantes, eu vejo o cotidiano desse curso, sabe? Desde a burocracia, que é o departamento, até o cotidiano da sala de aula. Então, tipo, eu sei o que eu estou falando. É um curso completamente branco, assim. A gente tem pessoas pretas, tem, assim, mas parece que eles engolem a gente de uma maneira que dói, assim. E eu lembro de estar com meu fone, assim, tocando Emicida, e eu vi aquela menina branca, ela estava dormindo no ônibus com uma tranquilidade que fazia muito tempo que eu não tinha. E era uma menina. E naquele momento, assim, é bem chocante assim que eu vou falar. Naquele momento, a pessoa branca, a personificação do branco, para mim, era o algoz, assim. Eu sentia muita raiva de gente branca, muito mesmo, assim, porque eu nunca tive contato com gente branca nisso, assim. E eu lembro me vinha um sentimento de eu queria socar a cara dela, porque ela tava com aquela tranquilidade de ir para a aula que eu não tinha. E eu lembro que quando eu me dei conta de que eu tava com esse sentimento de socar a cara dela porque ela tava dormindo, eu desci do ônibus, desci no terminal, né? E eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar. Chorar, eu chorava. Eu chorava. Porque imagina, eu queria agredir uma pessoa que tava dormindo. Tipo assim, é uma pessoa branca? É, mas não é a pessoa branca que me explora, que me domina. É uma estudante da universidade. E é isso, assim, meu primeiro ano na universidade foi completamente traumático, assim, de conseguir ir para aula com raiva, de não ter atenção com a sala, de não conseguir sentar, eu não conseguia ficar em sala de aula. Eu saio ainda muitas vezes da sala de aula, porque eu acho que esse espaço tenta me
excluir a todo momento. Mas até eu criar essa consciência de que esse espaço é meu, é um direito básico, é um direito essencial, sabe? É uma universidade pública, é o meu direito estar ali, sabe? De entender por que que ela está nesse molde, por que que ela é completamente elitista. E eu só consegui essa consciência quando eu comecei a conviver com pessoas pretas. E daí, no segundo semestre, eu mudei para o noturno. E consegui ter essa ligação com os coletivos negros. Que é isso, a galera preta do curso tá no noturno. Porque é a galera que trampa, sabe? É a galera que trampa e vai para a universidade de noite. E nesses espaços. De ir para uma palestra, sabe? De pessoas pretas. E daí foi isso. Eu comecei a achar as pessoas pretas. O meu foco foi outro. Eu entendi que essa universidade desse jeito, ela tá desse jeito, pessoas brancas não estão nem aí para mim, esses professores não estão nem aí para mim, sabe? E eu comecei a procurar pessoas pretas para ter esse ponto de sobrevivência assim dentro da universidade, sabe? Porque senão eu não ia sobreviver, de verdade, assim, eu não ia. Que era uma raiva que me consumia, não era nem tristeza, era uma raiva que me consumia. Eu lembro que eu tinha muita dor no estômago, muita dor no estômago. Porque isso te canaliza, isso fica, isso fica, isso fica. E daí foi isso. Entrei no centro de estudantes, comecei a canalizar essa raiva dentro de mim em outros locais. E fazer faixa, organizar Novembro Negro, sabe? Socializar mais com pessoas pretas, conversar, sabe? Essa foi a minha saída de sobrevivência, assim, de me encontrar com meus pares, porque senão eu não ia ficar. E daí, isso assim, e eu encontrei, daí comecei a fazer bolsa, por exemplo. Mas isso foi mais depois, assim. Mas esses primeiros anos da universidade foram terríveis, assim. Eu lembro que em 2018, tava indo para o segundo ano de universidade, teve o caso daquele professor que fez um post no Facebook falando que quem tinha transformado o Brasil nessa África eram os golpistas. E aí eu já estava no centro de estudantes e eu fiz, assim, ó, eu lembro, foi uma ação coletiva, foi, mas eu lembro de estar na minha casa, fazer cartazes com frases que esse professor tinha dito e eu espalhei. Eu peguei o dinheiro do meu bolso e eu fui na CLE e eu imprimi 15 de cada cartaz e eram 10 cartazes. E eu espalhei por todo aquele FCH, porque não ia ficar barato. E eu lembro de ter essa ação coletiva, assim, do centro de estudantes com outros colegas pretos, assim, desde a graduação até após, até da gente que já tinha até se formado, assim. E fazer uma nota, encaminhar a nota e ele achar que não, o que vocês estão falando? Eu não fui racista, não dá a mínima. E daí eu lembro disso entrar em pauta no departamento e tal. E isso foi para a sala de aula, porque eu ainda era aluna dele na cadeira. E eu lembro dele chegando e eu lembro, eu colei, porque isso não pode mais passar barato, sabe? Tipo, é um homem branco com completo acesso à informação. Não é uma pessoa simples que não tem internet, é um homem com informação. É um homem que produz conhecimento, porque está na universidade. Então não pode dar essa desculpa de que não sabe o que é racismo. Ou ter a humildade de pedir desculpa, entendeu? Não teve. E eu colei um dos cartazes com uma frase que ele dizia muito isso, assim, que Casa Grande Senzala fedia sexo. Não, Casa Grande Senzala fedia estupro, sabe? Fedia estupro de mulheres negras. E eu colei na mesa dele. Tipo assim, colei mesmo, assim. E eu lembro dele chegar, fazer uma cara, assim, de comovido, de a vítima, e perguntar, vocês querem falar? Vocês querem tocar nesse assunto? E eu lembro de estar no diurno ainda, nessa época. E eu falei, eu quero escutar o que tu tem para falar sobre isso. E ele não teve humildade de falar, errei, desculpem. Não, ele me peitou, ele me chamou de agressiva, de violenta. Ele falou que eu estava muito mal com o ex, que ele fez um puta discurso, assim, dizendo que o estilo de luta do Malcolm X não era o bom,
porque era em arma, mas é o mesmo professor que tem uma capa da Revolução Cubana no, no Facebook. Então, por que negros fazendo revolução com armas não é legal? E branco, não brancos, né, mas latinos, enfim, que não são, mas não são negros, fazendo revolução com armas é ok. Qual que é a convergência, sabe? Por que a diferença? E eu lembro disso, assim, dele falar que o estilo do Mandela e do Martin Luther King, que era a não violência, que eram os ok, assim. E ele foi muito violento. Ele não me bateu, batido, assim, de chegar e me chamar de macaca, mas ele usou das ferramentas do racismo para me bater. Eu lembro de sair dessa aula e ter uma crise nervosa no meio da Riachuelo, porque eu trabalhava no arquivo público, no meio da Riachuelo. Tipo assim, era uma sala de aula. Eu só queria estudar, eu só queria sentar e aprender o que é uma teoria da história, sabe? E é isso, assim, a gente não consegue sentar. E na mesma cadeira, assim, de ele falar que história oral era não era nem história oral, era oralidade africana, não era história, sabe? E, e eu lembro, inclusive isso, assim, todos os trabalhos que eu faço na universidade, esses dias eu estava pensando sobre isso, são trabalhos de contraponto. E eu lembro de nessa cadeira fazer só trabalhos de contraponto, de pegar o Voltaire, pegar o Voltaire lá, ele fala um monte de coisa, que é completamente avesso, assim, avesso para mim, né? Que para eles é completamente certo. E fazer um trabalho, assim, contrapondo isso. Não são trabalhos, assim, que sabe o que eu poderia só fazer. É massa fazer, mas sempre vai ser um contraponto, sempre vai ser um trabalho de revolta, sabe? Então é isso, assim. Para mim, o primeiro ano da universidade, o segundo, são experiências traumáticas da universidade. E esses espaços da universidade, mas que não são promovidos pela universidade, sabe? É que são espaços que me acolhem. Porque, bah, é traumático, me dói. Eu tenho resquícios desses traumas até hoje, por exemplo. Sabe? Sobre apresentar um trabalho e eu me senti muito insegura ou senti que eu não sei, porque, sabe? Dizem que não é meu lugar. Que isso? Não dizem assim, não é teu lugar, com essas palavras. Mas eles têm outros mecanismos que dizem que aquilo não é teu lugar. É não te dando assistência estudantil, é tu implorar, é isso assim, a gente às vezes tem que implorar na praia para eles darem o nosso dinheiro, sabe? Darem o mínimo, que é R$ 100 para a gente conseguir pegar um ônibus e ir para a aula, ou dar o auxílio material para a gente conseguir minimamente ir na CLE e imprimir os textos. Então é isso, assim, a universidade é um espaço ainda muito traumático para gente preta e gente pobre, sabe? Para mim, acho que é isso, assim, essa é a minha primeira experiência com a universidade. Nossa, então, mudando um pouquinho, tu por acaso tu foi contagiado pelo coronavírus ou alguém da tua família? Não, não que eu Não. saiba, pelo menos. Não Ninguém testamos. próximo? O pai dos meus irmãos teve coronavírus, mas ele não mora lá em casa, assim. Aham. Então, mas lá em casa ninguém teve, assim. Pelo menos ninguém, não é ninguém teve. Ninguém foi sintomático, porque a gente não fez o teste. Uhum. E tu sabe como é que foi para ele, assim, se ele apresentou sintomas, se ele teve atendimento pelo SUS, como é que foi? Ele apresentou sintomas leves, não precisou ficar hospitalizado, nem foi entubado. Fez o acompanhamento no Hospital da Restinga. Demorou um pouco para fazer o primeiro teste, assim, porque não faziam no final de semana. E ele descobriu na sexta, então só na segunda, e daí ficou isolado na casa dele. Mas também isso, assim, é uma casa com poucos cômodos e os quartos são divididos entre muitas pessoas. Então não é isso, não é um isolamento,
É tu só ficar afastado, assim, porque não tem como tu ficar isolado numa casa que tem 4 quartos com 10 pessoas. 4 quartos não, né? 4 cômodos, no caso. Com 10 pessoas. Não tem como. E ele é um cara que é arrimo de família, assim. Então, como que faz o isolamento dessa pessoa, sabe? Como que tu vai deixar ela longe? Se ela tem que sustentar minimamente a casa e fazer isso. Tem esse trabalho, tem esse dever. Então, ele não ficava isolado, assim, só ficava longe no quarto, mas ficava de máscara em casa, assim. Larissa, pensando agora no cotidiano, né? O que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? Ai, mudou tudo. Guria, absurdo. Mudou tudo. Porque é isso, a pandemia, ela vem e eu perco meu estágio. Eu perdi tudo. Porque eu não morava na Restinga, por exemplo. Eu morava no centro, porque é isso, eu trabalhava no centro, estudava no centro, a minha rotina é toda no centro. E eu tinha a mínima condição de ficar no centro. E eu saí de casa com 18 anos. Então, eu tinha essa condição, sobrevivia, era difícil, difícil, muito difícil. Que era isso, eu me sustentava com assistência estudantil, com o dinheiro do estágio, com o dinheiro da bolsa. E daí veio a pandemia, e daí fechou tudo, né? E eu perdi o estágio, que era como eu pagava o aluguel. Então eu tive que voltar para casa da minha mãe. E a casa da minha mãe, todo mundo é do grupo de risco, porque a minha avó é uma senhora idosa, a minha mãe tem asma, meus irmãos têm asma. E eu sou uma pessoa que sai muito. Eu tenho muitas tarefas, assim. Eu fiquei esse período de pandemia um tempo, assim, mas a partir de um momento eu tinha tarefas da militância para tocar, por exemplo. Então eu tenho que sair. Então é um medo, assim, é um medo de contagiar ele. E me contagiar é ok, não ok, né? Mas se acontecer alguma coisa comigo, eu não sustento ninguém. Ninguém depende de mim. Então, não é ok eu morrer, então não estou colocando nesses termos. Mas se acontecer alguma coisa comigo, ok, minha mãe vai continuar criando meus irmãos, entendeu? Mas eu tenho muito medo, assim, de contagiar eles. Então, eu tenho muito cuidado, assim, na medida do possível, com a higiene. Lá em casa, eu durmo na sala. Então, se é uma semana que eu saio muito, eu fico só na sala. Eu tento o mínimo possível, assim, ir para os outros cômodos, ou de beijar eles. É muito difícil, porque meus irmãos são pequenos. Então, eles têm muito esse lance do afeto. Tento não beijar eles, sabe? Tenho o meu, tento ter o meu copo, assim, mas é muito difícil, porque é uma casa que tem 4 cômodos, e são 6 pessoas. E daí eu já durmo na sala. A sala é o ambiente comum que a gente tem, porque tem a TV, tem um videogame. Então muda nisso, assim, de eu ir para casa da minha mãe, e muda também com o lance do home office, da universidade tá em EAD. Eu não fiz esse semestre EAD, porque eu não tenho computador. E eu não tenho condição de pagar 2.800 no computador. Eu sou uma pessoa que vive da assistência estudantil e do auxílio do governo, que era o auxílio emergencial. E para mim é inconcebível pagar 2.800 no computador. Recebendo R$ 400 e R$ 300 do auxílio que acabou de acabar. Então muda isso, assim. Deixei de fazer o semestre. A minha pesquisa deixou de andar. Eu agora consegui fazer uma entrevista com a professora Petronilha, porque eu tive que conciliar com a minha mãe os nossos horários para usar o computador dela. Então muda nisso, assim. Muda a estrutura da higiene, de lavar os alimentos, lavar toda a roupa, sabe? Ter que lavar o cabelo sempre, ou ter que colocar aquele cabelo sintético que é mais fácil de passar o álcool, de higienizar, sabe? E muda nesse sentido econômico, porque é isso, assim, tem que depender do auxílio. A praia demorou muito tempo para ter um plano de assistência para gente, demorou muito tempo, muita briga, a gente teve que brigar com o reitor, sabe? Quase que bater boca no Consune,
para ele dar R$ 300 pra gente. R$ 300 a gente não vive, sabe? Não compra uma cesta básica com R$ 300. Mas, enfim, mudar nesse sentido, assim, muda nesse aspecto do que a pandemia traz, desses cuidados, mas muda econômico, social, de tá noiada, de estar com corona. Tipo, teve no último mês, a minha irmã teve 2 dias que ela acordou com a garganta ruim. E daí eu já fiquei muito nervosa, muito nervosa. E daí a gente tem um plano médico do IP, né? Que é do estado e tal, é muito bom. E daí fui no clínico geral, assim, me dá uma verificação lá, uma requisição, acho que é requisição o nome, para fazer o teste. Mas ela disse, tu não tem sintoma. Então tu não vai ter que pagar. Só que era 298 testes. Eu não ia pagar 298 testes, sabe? E daí a gente fiquei resguardada, assim, uns dias, não apresentei sintomas. E foi isso, assim. E daí, demos, graças a Deus. Mas é a todo momento, assim, é um baita medo. Porque é isso, fui no ato. Que, eu sou militante. Eu tenho essas tarefas. Eu não posso deixar de fazer, sabe? Não posso mesmo. E a minha mãe entende. O bom é que a minha mãe entende. E daí ela toma cuidado. Usei aquelas face shield, sabe? Que é de plástico. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que sair. Eu tenho que fazer isso, assim. E a minha mãe é professora, então ela está dando aula agora. Ela voltou para a escola já. Então são essas duas pessoas que saem e que tentam ter todo um cuidado, assim, para não afetar as crianças e a minha avó. Mas muda completamente minha vida. Muda de todo mundo dentro do caso. Mas mudou nesse sentido. A tua bolsa era do Estado e o Estado cortou as bolsas, é isso? Eu fazia bolsa, não era bolsa, era estágio Estágio. na Secretaria de Turismo do município de Porto Alegre, né, no caso. E daí é isso, né? É uma pandemia, não tem turismo. E Não tem turismo. aí foi cortada as verbas de bolsa. Uhum. Não é nem cortada as verbas. O secretário lá do turismo, ou vocês trabalham, que é isso, assim, a gente. Até o dia 14 de março a gente estava trabalhando. Inclusive, a gente teve contato com muito italiano e europeu, que eram as pessoas que estavam trazendo o vírus naquele momento, assim. E eu lembro que na primeira semana do isolamento, ali, 17 de março, eu fiquei muito mal. Eu tossia, mas de um jeito, parecia. Lá em casa a gente tem a crença de que eu tava com corona, assim. Porque era uma tosse, era uma dor no peito, era uma febre, era um, era um misto de coisas, assim. E eu tenho asma, né? E daí minha mãe ficou me tratando com a bombinha, assim. E eu não fui fazer o exame. Porque é isso, tá com corona, tá, mas fica em casa. A gente não fez o teste, que é isso, fica em casa. Não vai para o hospital para não se contagiar. Vai. E era o boom, né? Era a primeira semana, assim, a gente nem sabia o que fazer. E eu lembro que pra gente conseguir, a gente fez uma greve lá no estágio, na Secretaria de Turismo. A gente não foi. A gente não foi e disse, não vamos ir. E daí a gente ficou um mês, tipo, assegurado. E daí, quando chegou no segundo mês, eles só cortaram, assim, o nosso ponto, nossa ligação lá no portal do aluno. E, ó, vocês não estão trabalhando, não vão receber e não tem espaço. E foi isso, assim, nos tiraram dos grupos. E foi isso, assim. E, bom, tu falou um pouquinho sobre o isolamento que tu fez, né? E os teus familiares, assim, em qual medida eles aderiram ao isolamento e a tua comunidade também, como é que foi? Eu não entendi a pergunta. Sobre o isolamento social, assim, se a tua comunidade e os teus familiares conseguiram aderir em alguma medida. Não, nossa, não. A gente não. Lá em casa, o meu núcleo familiar que mora, a gente conseguiu, sei lá, uns 2 meses. Mas é isso, assim. O pai das crianças ia lá ver as crianças. Mas ele não tava fazendo isolamento social, porque ele faz Uber. Então, é alguém que tem contato com muitas pessoas, sabe? A gente vai no armazém. Porque é isso. Eu e a minha mãe e a minha avó são umas pessoas que ficam gerenciando a casa.
Não tem isolamento social. Não tem isolamento social para quem é trabalhador. Não tem. Porque a gente não pode chamar um rap para entregar o mercado, a comida. A gente não tem alguém para fazer as coisas para a gente. Então não tem. O isolamento social foi uma ilusão, sabe? Deixar que a gente ia ficar isolado. Ok, a gente não ia num bar, não ia festejar na casa dos outros, não ia fazer visita. Mas tu não tá isolado se tu tem que ir no banco pegar dinheiro. Tu não tem. Por exemplo, eu peguei o auxílio. Para conseguir pegar o dinheiro do auxílio, eu tive que ir na caixa várias vezes. E a caixa tava bombando da gente. Então, eu não. Acho que, sabe? Só quem fez isolamento social é quem tem muita grana para ficar completamente isolado, sabe? Porque, lá em casa a gente não saiu, mas a gente tem que ir no armazém. Tem que, a minha mãe tinha que receber, o pai das crianças ia lá, os meus primos iam lá às vezes, porque é isso, assim. As minhas tias, por exemplo, elas vendem coisas, assim. E a minha mãe, tipo, dentro desse quadro, é a pessoa que tem mais condições financeiras, que a minha mãe é funcionária pública. Então, minha mãe comprava algumas coisas das minhas tias, por exemplo. Então, elas iam lá levar as coisas. Estavam de máscara. Mas, entrou em contato, entendeu? Minha mãe vende Natura. Que é isso? A minha mãe é funcionária pública. Mas a gente sabe o jeito que o Estado tá. Eu preciso responder uma mensagem rapidinho aqui, porque é só o jeito que eu vou me locomover para ir para casa depois. Peraí. Muitas demandas, gente. É isso, assim. É como. É cotidiano do trabalhador, sabe? Não tem como ficar em isolamento. Tu tem que sustentar a gente. Tu tem que sair para trabalhar. Mas foi isso, assim. O nosso isolamento foi dentro do. Dentro do. Dentro do que deu para fazer. E o bairro? E o bairro também não fez. Assim, ó. Tipo assim, sabe? Tinha festa do meu vizinho, final de semana. Tinha, som, baile, samba, sabe? Proibido, mas tinha. E... Mas além disso, assim, a Restinga é um bairro de gente que trabalha. Que trabalha. Que é isso, fechou tudo, fechou o comércio, mas as pessoas tinham que sair para trabalhar. Então eram os trabalhos informais. É vender coisa na rua, é vender máscara. Vender máscara na rua, é vender fruta, é passar de casa em casa vendendo qualquer coisa que seja, sabe? Nesse sentido, assim. O bairro não fez isolamento porque não quis. Não fez porque não dava. Necessidade de sobrevivência, sabe? Ou eu morro de vírus, ou eu morro de fome. E a galera não vai morrer de fome se tem a opção de trabalhar. Não vai mesmo, assim, sabe? Tipo, eu fiz campanha eleitoral. E era essa mão de panfletar na Restinga. Então, eu circulei por todos os ambientes, desde a Restinga Nova, a Restinga Velha, a Quinta Unidade, as ocupações que esse bairro tem. E é isso, a galera tá sobrevivendo, tá matando um leão por dia. E não ia ficar, não tem condição de ficar em casa, não tem mesmo. O governo deu condição das pessoas ficarem em casa, sabe? As pessoas estão quase que implorando por R$ 300 do auxílio emergencial, sabe? Não, a galera não teve escolha. Não deram escolha para as pessoas. Não deram nenhuma escolha para as pessoas, sabe? Não deram mesmo. E, não, sabe? Eu acho que uma mãe, entre sair, tem a possibilidade de vender uma máscara na rua. E dela vai experimentar, vai botar uma máscara, vai minimamente comprar um álcool gel, se tem condição, ou lavar, sei lá, a mão quando chegar em casa, para poder alimentar o filho. Ela vai sair para vender a máscara para alimentar o filho dela. Ele vai chorar de fome, entendeu?
Então é isso, assim. Só quem fez isolamento foi quem tem dinheiro, sabe? Quem tem dinheiro, quem vai lendo. Larissa, pensando assim, eu sei que, pelo que eu entendi, os impactos econômicos na tua bolsa e tal foram os mais expressivos da tua família. Mas os impactos econômicos, de um modo geral, e o isolamento social, ela afetou a renda da tua família como um todo? Não, porque a minha mãe é funcionária pública, assim. Então ela teve o salário assegurado. Então, não, a gente não, tipo, não passou trabalho, por exemplo, sabe? Que a gente tem essa segurança do salário dela. Também está ameaçado, assim. Mas não. Larissa, as tuas relações de amizade e familiares, elas foram afetadas com o isolamento, com a pandemia? Ai, foram, nossa. Eu já não sou uma pessoa de muitos amigos. Eu já não sou uma pessoa de muitos amigos, entendeu? E ficar em casa eu nunca fiquei tanto tempo em casa, porque eu trabalho desde os 14 anos. Então eu tenho outra dinâmica de vida, que é essa dinâmica que o capitalismo coloca pra gente de estar sempre correndo. Então eu tô sempre correndo. E ficar em casa, quieta, não quieta porque, enfim, tinha demandas virtuais, assim. Mas em casa, teu corpo tá em casa, me afetou muito a cabeça. Eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Eu não conseguia pegar o celular, sabe, de responder. Porque o contato virtual, ele perde esse tato. Ele perde completamente o tato do que é a socialização, sabe? Ah, o celular é muito bom para se comunicar com as pessoas, mas a socialização não é feita por isso aqui, sabe? Bah, perde esse contato com as pessoas. E, nossa, me baqueou muito. Eu lembro que eu fazia psicóloga, mas daí fiquei sem dinheiro, porque perdi o estágio e eu deixei de ser acompanhada psicologicamente. E eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E é isso, não procurava as pessoas, não mandava mensagem para as pessoas. Ficava em casa, dormia, nossa, eu dormia. Só dormia, sabe? Dormia, comia, assistia TV, minimamente interagia com meus irmãos, mas não mandava mensagem para as pessoas, não procurava. Então afeta, assim. Mas foi muito bom no sentido de aproximar os laços com a minha família nuclear. Passar muito tempo em casa, de criar uma relação com a minha mãe, assim. E quando eu saí de casa não foi um período muito fácil. E sair de casa meio que te afasta um pouco das pessoas. E me afastou muito da minha mãe, assim. Então, ficar em casa, voltar para casa, o trajeto de voltar para casa, de sentar e conversar com ela, posso voltar para casa, foi. Eu ia falar um aspecto bom da pandemia, mas a pandemia não tem aspecto bom. Foi uma consequência da pandemia que acho que foi isso, assim, essa reaproximação, assim, da gente conversar, da gente entender por que a gente não estava mais tão próxima, de eu conviver com os meus irmãos. Eu sentia muita falta disso, assim, de conviver com os meus irmãos, de ver o cotidiano do que é uma criança crescendo, do que é ser espelho para uma criança. E lá em casa são 3, de acompanhar minha avó, sabe? De ver o jogo com ela, nesse sentido, assim, de entender. Acho que quando a gente é adolescente, a gente tem um outro entendimento do que é família. A gente quer muito se afastar da família, porque é isso, a gente constrói a imagem da mãe como sendo essa pessoa onipotente, onipresente, sem defeitos, que vai nos fornecer tudo, e se ela erra, é o fim do mundo, é o fim da picada. E não, a nossa mãe, ela erra, a nossa mãe é um ser humano. Então, a pandemia, ela me traz uma clareza nesse sentido, assim. Com os amigos, ok, continuam sendo amigos, mas a reaproximação com a mãe, com os irmãos,
de entender a infância das minhas irmãs, a adolescência, que é esse período completamente problemático do meu irmão, e de como que eu recém saí da adolescência, eu tenho 21 anos, 22 anos. Eu recém saí desse período. Então, eu sei a complexidade que é, de que é sofrer por nenhum motivo, assim, mas porque tu é adolescente, tu tá fervilhando o hormônio. Então, de fazer esse acompanhamento. E a minha mãe é uma mulher que tem muitas tarefas. Então, minha mãe, ela acorda muito cedo e vai dormir cedo, mas ela tem muita coisa para fazer. Então, de também dar essa mão, assim, esse auxílio nas tarefas dela, assim. Tá, eu não sou, tipo assim, não ajudo em tudo, mas eu sou uma mão, assim, que ajuda a fazer as tarefas dos meus irmãos, que, coloca as gurias para ir tomar banho, que se eles estão tristes, que é isso, criança fica triste, criança fica muito triste, e às vezes, às vezes a mãe não entenda, mas às vezes eu entendo melhor, de dar esse auxílio, assim. Então, acho que a pandemia, em relação às relações, foi isso, assim. Foi esse novo entendimento das relações familiares, e essa reaproximação com a minha mãe, assim. Os amigos, a gente dá um jeito, sabe? Dá um jeito de falar, dá. Acho que a amizade com os amigos talvez seja menos complicada do que as relações familiares. Então, acho que da pandemia é isso. Eu tô abrindo muitos parênteses, talvez não estou respondendo as perguntas de vocês. Tá ótimo, Larissa, fica à vontade. Eu queria um desdobramento desses impactos psicológicos, assim, no teu ambiente, das pessoas que te cercam. Tu conseguiu observar, tu até trouxe um pouco, né? Mas as outras duas pessoas adultas, a tua mãe e a tua avó, tu deixou a fala mais para a questão das crianças e do adolescente que está se aproximando. Tu quer comentar um pouco, assim, daquilo que tu observa dos impactos psicológicos nos adultos da tua casa? A gente é muito ansioso. Muito ansioso. A minha mãe, ela acorda às 8 da manhã, menos até 6, sei lá, 6h30, 7 horas. Ela fala muito. Fala. Fala, 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 fala. Ela fala a todo momento. E isso não é normal. Falar muito. Tu tem que ter o teu momento de reclusão e silêncio. Então, isso assim, e a gente anda comendo muito, porque é dos nervos. E a comida, ela sacia essa ansiedade que a gente tem. Então, a gente come muito, sabe? A minha avó, ela tem pressão alta, então esses quadros de pressão alta se tornarem mais recorrentes. Nisso, assim, de não... Mas também tem essa coisa do estigma da mulher negra de não conseguir, de não demonstrar o que está sentindo, né? De ser uma fortaleza inabalável. E é isso, assim, elas têm muito isso, de serem fortalezas. Elas não se abalam, mas elas se abalam com as coisas, mas elas não demonstram muito. Mas eu consigo captar nessas nuances, assim. E eu ir para lá, acho que traz muito isso, assim. Se tiver que chorar, eu choro, mas também depois de muita terapia, né? Se tiver que chorar, eu choro. Se eu estiver magoada, eu vou falar, estou magoada por isso. Estou triste por isso. Inclusive com as crianças eu falo isso. Estou chateada. Eu lembro de eu ficar muito deitada e de eu chorar, assim, comecei a chorar. E daí, a minha mãe não entendia muito, assim. Mas daí eu falei, eu faço acompanhamento com um psicólogo. E daí foi meio, não um choque, assim, mas tá fazendo acompanhamento com o psicólogo, não tá bem, tá doente. Mas não, assim, é bom ser acompanhada psicologicamente, de ter esse momento de reflexão, de entender os sentimentos, de chorar. Eu tenho muita dificuldade para chorar, muita, eu não consigo chorar, por exemplo. Mas porque, muito pelas marcas do racismo, por exemplo, de não demonstrar sentimentos, não é nem demonstrar sentimentos, é não mostrar vulnerabilidade. Essa é a palavra, vulnerabilidade. Se mostrar vulnerabilidade, eu vou ser esmagada. Mas disso, assim, tem óbvio que afeta.
Tipo, eu acho que o traço da minha mãe é isso, não é falar muito, falar. E da minha avó é isso, assim, de ficar com pressão alta, de tomar muito chá calmante, assim. Eu acho que teve essa minha percepção. E, bom, tu comentou, então, que esse semestre, tu teve que trancar, né? E como é que foi, assim, tu manteve algum hábito de estudo? Como é que ficaram as tuas leituras? Tu leu alguma coisa durante essa pandemia? Eu não tranquei o semestre. Eu tentei fazer e eu me senti impossibilitada de ler 50 páginas no celular, porque isso eu não tenho computador, e fazer um trabalho por semana. E eu tinha 5 cadeiras. Os professores, e que fique registrado aqui, entendeu? Os professores não tiveram sensibilidade com a gente. Não tiveram. Não tiveram nenhuma sensibilidade. Porque é impossível ler 50 páginas numa pandemia, tendo que cuidar de muitas tarefas, tendo que ter mão, tem que ser quase um polvo de tanta tarefa que tu tem. Não tiveram sensibilidade nenhuma de ter uma tarefa por semana. Então, tipo assim, eram 5 tarefas por semana, sabe? Enfim. E daí eu tentei acompanhar. Só que era impossível. Impossível. Impossível, sabe? E aquilo foi me deixando mal, me deixando culpada. Sentimento de culpa. Um sentimento de culpa de não estar dando conta. De ler, de escrever, de produzir. Como é que eu vou produzir para a academia, sendo que tem 1.000 pessoas morrendo por dia? Como? Que crueldade é essa? De ter que produzir um artigo de 10 páginas, sendo que, gente próxima minha está morrendo. Sendo que a minha cabeça não está funcionando de um jeito normal, sabe? Então, é isso, assim. Os professores não tiveram nenhuma sensibilidade. Porque é isso, são realidades paralelas à nossa, diferentes. Entendo que todo mundo ficou atolado. Todo mundo. Entendo. Mas tem gente que paga o preço muito mais que outros. Que é o mesmo pau que bate na cabeça não é o mesmo que bate de João, não é o mesmo que bate na de José, por exemplo. Não é. Entendeu? Então, tentaram. Mas, assim, não nos escutaram para montar minimamente ali as estruturas. Assim. E daí eu cancelei 3, continuei com 2, fiquei com uma de ensino de história e uma de história contemporânea. E daí cancelei depois a de ensino de história, que é uma cadeira que vem se arrastando, para mim, pelo menos faz um tempo. É uma cadeira do 2º semestre, e é a 3ª vez que eu tento fazer, eu não consigo acompanhar, porque é muita demanda. E eu já estou indo para o 8º, 9º semestre, então eu não tenho o mesmo pique de um bicho, por exemplo. Não tenho mais o mesmo pique. Não tenho mais aquela dinâmica, porque a gente vai cansando, sabe? A gente vai ficando mais velho, sabe? A gente tem outro pique. Outra dinâmica, outro organismo para a universidade. E eu cancelei. E daí eu fiquei de contemporânea, daí eu tentei, eu li 2, 3 textos, mas na hora de fazer o trabalho eu não tenho cabeça para escrever. Eu realmente não tenho, não tive. E daí eu escrever no celular. Como que eu vou escrever? Como que eu ia analisar a virada do capitalismo e não sei o quê, e ler Karl Marx, e ler textos difíceis, e fazer isso no celular, fazer citação no celular. Não ia ter como, não ia ter. E eu não cancelei essa, assim, eu deixei ela lá. Deixei ela lá, assim, não cancelei, não fiz nada, mas deixei ela lá. Deixei, assim. E daí acabou o semestre, não fiz, não dei conta, não retornei. E daí leitura, né? Eu esqueço as perguntas, mas a leitura. Eu voltei a minha vida esse semestre, assim, esses últimos meses, para militância. Eu li textos políticos, eu li Steve Biko, li Angela Davis. Eu me formei individualmente para fazer isso coletivamente. Eu peguei esse período, não vou estudar? Não vou. Não vou fazer o semestre. Mas eu também vou estudar para outra coisa. Vou estudar coisas que sejam mais não funcionais, porque nem tudo que a gente estuda é funcional para alguma coisa.
mas que nesse momento vão me possibilitar ajudar as pessoas, construir com as pessoas de outra maneira. E daí, isso, sim, li Steve Biko, li Lélia Gonzalez, li Sueli Carneiro, li o livro lá do Marx, li o Manifesto Comunista, me possibilitei a isso. Li literatura, eu não fazia... Eu li um romance, mais água com açúcar possível. Isso, assim, até para manter a minha sanidade mental, assim, sabe? Manter a mente em exercício. Se a mente fica parada, para mim, pelo menos, eu deterioro, assim. Eu fico horrível, com um fiapo. E daí eu li isso, assim, li romance. A minha pesquisa não andou, assim, não andou. Não li o que eu tinha que fazer. Recém fiz uma entrevista, podia ter feito 10 entrevistas durante o ano, porque estava em pandemia. Não fiz, porque não tinha cabeça, não tinha ferramenta para fazer. Acho que eu li um artigo para fazer um fichamento sobre escrevivência. Isso. E a minha orientadora foi muito massa de conseguir entender isso, assim. Não tô conseguindo. Não tô. Tipo assim, em 2019 eu produzi muito. Muito, muito. Não é à toa que eu ganhei um prêmio, sabe? Eu produzi muito. Eu fiz muita coisa. Então eu acho que esse ano eu podia... Não vou fazer. Realmente não vou fazer. Não vou me desgastar. Não vou dar minha saúde mental para conseguir alimentar o mecanismo da universidade. Que é isso, assim, a universidade se alimenta da nossa saúde mental, muitas vezes, sabe? Ela funciona, assim, ó, com a minha cabeça. E daí, isso, assim, daí conseguir me alimentar dessas leituras para a militância, assim, não para a universidade, sabe? Que a universidade, ela não foi legal comigo. Ela não teve sensibilidade comigo. E eu não vou ter sensibilidade com ela. Assim, não vou ter mesmo. Então, mais ou menos isso. Assim. Larissa, a gente tem exatamente essa pergunta mais detalhada. Muitas coisas tu já respondeu. Eu vou lê-la, na verdade, para te ter uma ideia de que realmente tu respondeu essa pergunta e para te deixar conhecendo a pergunta que está no roteiro. Só antes, tu disse que ganhou um prêmio. Eu gostaria que tu registrasse isso, né? Em 2019, tu produziu muito, né? E que prêmio foi esse? Eu ganhei o prêmio de destaque de sessão em escrita da história no Salão de Iniciação Científica. Porque o meu projeto de pesquisa é germinal, assim, é muito inicial. Não tenho ainda, tipo assim, um projeto tipo, muito estruturado, mas ainda já tem coisa ainda não. Eu faço a biografia não, eu estou ainda estruturando uma biografia da professora Petronília. Enfim, dispensa apresentações assim, mas é uma importante mulher negra, um importante nome do movimento negro, do movimento de educação, e que foi o nome indicado pelo movimento negro para elaborar a lei de ensino de cultura e história africana e afro-brasileira. Então, é um trabalho importante. Muito lindo. Parabéns. A pergunta que, de alguma forma, tu já respondeu é exatamente essa. Como você se adaptou ao ensino remoto? E se você recebeu algum dos auxílios, que tu também já respondeu, né? Extra da URGS, relativo aí ao auxílio remoto. Como que eu me adaptei ao ensino remoto? Eu chutei ele, de verdade. Eu não me adaptei. Eu chutei. Me recusei mesmo, assim. Não quero, não vou fazer agora. E não foi nem, tipo, sair da discussão. Eu faço parte do centro de estudantes. Então, o meu envolvimento com o ensino remoto foi elaborando coisas para que a gente não sofresse tanto. Mas que o departamento de história, a universidade, não quis nem abrir diálogo.
para tentar isso. Então, o meu envolvimento com o ensino remoto foi isso, assim. Foi tentando criar essas brechas, que é isso, assim, criar essas brechas, meio que fazer com que a gente não seja tão penalizado. Meu envolvimento com o ensino remoto foi esse. Mas eu não fiz. E dos auxílios, eu recebi R$ 70 mensalmente nos últimos 4 meses para pagar a internet e recebi R$ 300 que seriam referentes à alimentação. Mas que esses 2 auxílios foram fruto de uma intensa luta do movimento estudantil. Foi isso, de chegar em reuniões do Consune e a gente ter que bater boca com o reitor e com a pró-reitora da assistência estudantil para a gente ter a mínima condição de sobrevivência nesse período. Porque tem aluno que está na assistência estudantil, que recebe assistência estudantil, que mora na CEL, que tem filho, que tem que pagar aluguel, que tem que comprar uma cesta básica. Eu tenho ainda, não o privilégio, a condição de, se eu não tenho, a minha mãe vai comprar. Como eu não passo, por exemplo, porque a minha mãe é assegurada, tem um emprego, tem uma profissão. Mas tem gente que não tem isso. Tem gente que sustenta a família, sabe? Tem gente que se sustenta porque não tem alguém, não tem uma rede de apoio. Então, esses 2 auxílios foram fruto de uma intensa briga e luta do movimento estudantil, porque a universidade não queria pagar. Eles queriam dar um chip para a gente, que não tem nada a ver, assim, não ia ter como, e deram, durante uns meses, umas quentinhas, porque nem todo mundo pegou, é isso. Eu moro na Restinga, eu não ia vir até o centro pegar uma quentinha, quando eu chegasse em casa ia estar fria, não ia, sabe? E ficaram meses nisso. Quentinha com fungo, quentinha que estava congelada, sabe? Umas coisas assim. Então, eu peguei o auxílio, mas eu estava lutando com os meus colegas dos mais diferentes cursos por um direito que é nosso, assim. Larissa, como tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? É uma política de morte. Morte. É uma necropolítica desgraçada. Desgraçada. É isso. É uma gama de descaso. Seja com o tratamento, assim, como que agora a gente vai conseguir manter a segurança das pessoas? Qual que vai ser o plano para combater o vírus? Não teve. Não teve. A gente trocou de ministro umas 3, 4 vezes, sabe? Completamente avessos, completamente... Eles, tipo assim, eles se seguraram, se isolaram em casa e deixaram a gente morrer, é isso. Eles deixaram a gente para morrer. Esse foi o plano deles. E continua sendo assim. É isso, o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, debochou, foi para comício, cuspiu na cara das pessoas, disse que, o que eu tenho com isso, com vírus? É um absurdo que um representante, sabe, de um país deixe o povo morrer. O povo teve que fazer campanha de solidariedade para conseguir viver, sabe? Tipo assim, pessoas que não têm dinheiro, que vivem da sua mão, sabe? De obra, do trabalho, tiveram que sair das suas casas, fazer, ir de porta em porta quase, para conseguir cesta básica e dar para as pessoas, sabe? Isso, eu lembro que durante a pandemia, a gente, por exemplo, galera da Frente Quilombola, enfim, que lida com as comunidades tradicionais, com os quilombos, a gente teve que ir para frente da prefeitura, sabe? Para eles conseguirem ter o mínimo de direito segurado, sabe? A gente foi ignorado. É isso, é uma necropolítica. E a pandemia escancarou isso de uma maneira absurda, sabe? E não é nem só no lance da pandemia, assim. Teve aquele caso do menino lá no Rio de Janeiro, que ele foi assassinado, estava fazendo... Imagina, tu está fazendo isolamento social na tua casa, tá? E chega a polícia e dispara mais de 100 tiros na tua casa. A gente não tem segurança. A gente não tem segurança. E nem com vírus, assim, sabe? Vê se não era desse presidente, enfim, de qualquer pessoa
que tem a condição de fazer com que a gente não morra. Vamos fazer um plano. Todo mundo fica em casa, a luz, ninguém vai pagar, ou vai pagar uma coisa mínima, a água, vamos dar material, kit higiênico para as pessoas, vamos dar essa renda básica indiscriminadamente para todo mundo, que a gente tenha a mínima condição de fazer isso. Mas não teve. A gente morreu. As pessoas morreram, foram morrendo. Não montaram hospital. Imagina, o Marquesan demitiu as trabalhadoras da saúde. A gente, mais do que nunca, precisa de um fortalecimento na saúde. E o cara demite as trabalhadoras. Sem nenhum tipo de seguridade trabalhista também. Só demite. Sabe? Volta às aulas. Sabe? Esse lance das bandeiras com o Eduardo Leite, que não funciona. Sabe? A bandeira preta. As pessoas estão morrendo pra caramba, mas os bares vão abrir. Que tipo de eficácia vai ter isso? Não vai ter nenhuma. Então, eles deixaram a gente morrer. Eles deixaram. A gente teve que ir para a rua para lutar contra a violência policial, porque é isso, eles tiveram que fazer um decreto falando para a polícia não matar a gente. Sabe? Tipo assim, a gente não pode ficar em casa fazendo. A gente não tem o direito de fazer isolamento, e daí a gente vai ficar em casa, mas daí a polícia vai entrar na nossa casa e vai nos matar. Entendeu? A gente teve que ir para um ato agora. Olha esse ato do Carrefour. Sabe? É uma política de morte. O cara foi morto e no supermercado, sabe? Eu acho que a pandemia ela só escancarou essa política de morte que a gente vive cotidianamente, assim. Ou tu morre do vírus, ou tu morre de fome, ou tu morre pela mão da polícia, ou tu morre pelo vírus, ou tu sai pra rua para pressionar, sabe? É isso, assim. Eles não deram a condição da gente tentar sobreviver. A gente, enquanto povo, enquanto trabalhadores, enquanto mulheres, a gente teve que criar essa condição, sabe? De aguçar esse senso de coletivo, de solidariedade, de achar dentro disso, assim, uma brecha para se manter vivo. É isso, sim. A gurizada lutou mais do que nunca para se manter viva, sabe? Minimamente viva, sabe? Não. Eu acho que a gente ainda não tem dimensão do que é a consequência desse vírus, de pegar mesmo na hora, e a consequência, as sequelas assim, a longo prazo, sabe? Então é isso, assim, essa vinda do coronavírus só escancara uma política de morte que está sendo arquitetada faz um tempo. Assim. Larissa, tu falou dos movimentos, da saída, da luta, né? Me conta um pouco assim sobre as tuas participações nas ações de solidariedade. Quais foram, né? E a quem se dirigia, né? Qual era o foco principal? A FU. Eu faço parte de um coletivo, né? Que é o Coletivo Alicerce. E a gente fez uma campanha de solidariedade ativa, assim, que era o lance das cestas básicas, mas não só a cesta básica, assim, mas de tentar construir com as pessoas esses movimentos de luta, assim. Porque, é tu dar... Peraí. Vai embora? A Betina quer ir embora? Não, mas vai voltar a gente depois. Quem é que tá aí? Tá ficando eu e tu, mas vai sair. Peraí. É porque eu tô na sede do meu coletivo. E daí... Vocês querem ir embora, né? Não precisa ir embora, vai vir gente. Quem é que vai vir pra cá? O pessoal tá completa. A FU. Tá? Tá. Mas daí tu acha que vai demorar? Não, prefere Vai. trocar ideia. Vai demorar. E eu vou lá pra Mãe Pati depois. Então, amiga, até a próxima. Beijo. Até... Beijo. Aí, gente, vamos ver o que você vai falar. Deu. Eu não... Você ia me fazer uma pergunta, né? Eu não lembro. Sobre as campanhas de solidariedade, as ações de solidariedade, né? Quais eram e a quem se dirigia? Sim. Tá, eu tava falando da campanha de solidariedade ativa, que era o lance das cestas básicas, mas era também material escolar, roupa. E era isso, assim. A gente tem esses territórios que a gente tem um enraizamento, que a gente tem pessoas de referência, Restinga, Rincão, Morro da Cruz, Cruzeiro,
E era construir junto com as pessoas, assim. Era levar a cesta básica, mas ter um papo muito dos problemas que a gente passa, assim, sabe? Como que a gente pode se organizar em coletivo, assim, não necessariamente se organizar no coletivo político, mas como que a gente se organiza enquanto povo para pressionar a gente ter os nossos direitos básicos, assim, tipo educação, saúde, que foi mais ou menos o que a gente perdeu nesses últimos anos, assim, e muito mais agora nesses últimos meses de que a pandemia se instalou, assim. Então a campanha era isso, assim, era levar a cesta básica, mas conversar com as pessoas sobre o que a gente estava passando. E daí é isso. Me responde em cima disso, tive uma curiosidade, né? A gente acabou de eleger para o município, né, um conservador. Qual é a tua avaliação da saída de militância que a gente faz corpo a corpo, né? Tu dentro de Porto Alegre, às vezes, né, no caso eu mais dentro do bairro, mas qual é a tua avaliação dessa trajetória que a gente vai no corpo a corpo, né? Às vezes leva a cesta básica, faz o diálogo, faz a reflexão, mas a onda conservadora ela ainda é mais resistente. Pode pensar um pouquinho dentro dessa tua experiência de sair a campo e dos resultados, então, da eleição municipal. Tu quer saber? Eu não entendi a pergunta. Uma reflexão, assim, a gente vai, faz o corpo a corpo, tem a militância, né? Ela tenta fazer a reflexão junto com a população que é atendida ou não, mas mesmo assim, mesmo fazendo essa reflexão ativa, a gente acabou não conseguindo superar a onda conservadora em Porto Alegre. Eu gostaria que tu tentasse ligar essas duas coisas, né? As ações de rua, né? E essa resistência de direita que a gente não está conseguindo transformar. Afu, é uma baita pergunta, uma baita reflexão, assim, de que, por exemplo, as eleições, sabe? É uma baita vitória da burguesia, assim, de acontecer. Porque as eleições não eram para ter acontecido. A gente papeou, conversou para as pessoas ficarem em casa, mas daí a gente convenceu as pessoas a sair para a rua para votar, sabe? As pessoas perderam o emprego. E daí a gente convenceu as pessoas a ir votar. Então foi uma vitória, assim, da burguesia, assim. E o Melo ganhar é a máxima disso, assim. De que os pleitos continuam da elite, continuam burgueses, continuam para precarizar a nossa vida ainda mais, mas que são espaços onde a gente não pode deixar de estar, assim, a gente disputar eles. E esse lance da direita, assim, de como que eles têm esse super avanço, assim, por causa muito senso comum da gurizada, assim, da gurizada não, da população. Tipo, panfletar nos territórios, ficar na Voluntários entregando panfleto, foi experienciar isso de outra maneira, assim. De ver que a gurizada tá indignada, as pessoas estão indignadas, as pessoas não aguentam mais, as pessoas sabem os problemas que elas vivem, sabe? Mas que ainda tem um baita senso comum, assim, sobre a eleição, sobre o que a direita faz, porque é isso, a direita é muito perspicaz. A gente vem, assim, de um período histórico onde a galera experienciou o PDP, que é que era o plano do PT, né? Que era o democrático popular. A galera acreditou, construiu, mas a galera levou uma rasteira. E daí surge uma persona completamente disruptiva, que é o Bolsonaro, dizendo que vai mudar tudo, que está cansado, que o PT é ruim. E era mesmo, a galera estava perdendo o emprego. Teve pontos bons dos governos PT, teve, mas com muita pressão e construção com os movimentos sociais, com os movimentos de mulheres, com os movimentos negros. E se era alguém se mostrando minimamente de esquerda, tinha que cumprir isso. Mas é isso, abandonou a galera com o PDP. Então, deixou de fazer trabalho de base, deixou de estar nos territórios que tinha.
E quem assumiu foram as pentecostais, foram as milícias, foram os partidos de direita. E retomar isso é trabalho, dura muito tempo, é construção, é trabalho cotidiano, é diálogo com o povo, assim. Então, a gente sofre muito esse rebote ainda, de ter dessa reorganização muito, assim. E, pá, ter um Melo. Mas, tipo assim, o Melo não foi o mais votado na Restinga. Então, isso é sintoma de alguma coisa, de que está surgindo novas alternativas, de que as pessoas estão sabendo, que as pessoas estão querendo mudança. Mas o jogo ainda é muito desleal com a gente. O jogo é muito desleal. Não é um jogo que a gente inventou. É um jogo que eles inventaram. E que eles ainda nos passam muito a perna, sabe? Então, acho que a minha leitura é um pouco disso, assim. A gente vai ter muita luta, porque o Mello é uma continuidade do Marquesan. Ele é aliado ao Marquesan, aliado ao bolsonarismo. Ele é um representante do bolsonarismo. E a gente está, assim, ó, triplamente ferrado, porque a gente tem o Mello, o Leite, e a gente tem o reitor da nossa universidade, que é bolsonarista. Então, a gente tem uma política conservadora alinhada. E a gente vai ter que ter muito fôlego, muita organização, muito bater a cabeça para conseguir lutar. Assim. A gente vai lutar muito, muito mesmo. Assim. A gente já está lutando, assim. Mas eu acho que 2021 nos reserva muito isso. É muita luta. Em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos mesmo. Assim. Carol, peço para ti abrir o microfone. Sim, pensei que eu tivesse. Desculpa. Larissa, como é que tu tem se informado sobre a pandemia? Eu vou ser bem sincera, eu tenho consumido o menos possível de informações. Primeiro que eu não vou entender, sabe, se coisa da saúde e tal, não vou entender. Eu vi 1, 2 lives do Átila, mas isso me dá um revertério no estômago. Que isso? Eu sei a importância de se informar, mas o acúmulo da informação, às vezes, ela te deixa muito mal, muito mal, muito mal. E eu ficava muito mal. Então, eu me informo, mas não o bastante para me deixar mal. Eu sei o que é o vírus, algumas consequências, li sobre para ter noção das medidas de segurança, né? Tipo álcool gel, máscara, qual máscara usar, tal, tal, tal. Mas não me informo bastante para ficar mal. Larissa, ao longo da pandemia, qual foi as mudanças na tua rotina, considerando a duração dos meses? Pensando assim, do começo da pandemia e do final agora do ano, né? Esse processo de trânsito, como foi a tua rotina? Se alterou? Se foi mais flexível? Se foi mais restrito? Como foi esse processo? Ou foi contínuo todo ano? Tá, tá. Acho que os primeiros meses de pandemia eu fiquei sem rotina, assim. Fiquei sem rotina, tava mal da cabeça, tinha muita insônia. Eu passei o mês inteiro, assim, dormindo 2 horas, 3 horas. Um mês não, mais, 2 horas, 3 horas. Se eu dormisse 5 horas, era um grande dia. Então, eu passei sem rotina, assim, sem rotina mesmo. E daí, quando eu consigo ter o auxílio emergencial para pagar a psicóloga, eu começo a tentar fazer uma rotina. Vou acordar não cedo, mas ter um horário para acordar, ter um horário para dormir, ter um horário para estudar. Mas não adianta muito, assim, porque não tinha o que fazer. Não é que não tinha o que fazer, tinha o que fazer. Eu só não tinha vontade mesmo. Não tinha nem vontade, não tinha força para fazer. Não tinha força para levantar. Então, nesses termos. E eu começo a ter uma rotina mesmo, quando as ações da militância se intensificam, assim. E daí eu tinha que acordar, tipo, para panfletar, para ir numa reunião, para ir falar com fulano, sabe? Então, a campanha
eleitoral começa em outubro, mas a gente faz uma pré-campanha a partir de setembro, assim. Então, a partir de setembro que eu começo a ter uma rotina, assim, de acordar, eu lembro que eu acordava às 6h30. 6h30, e daí 7h30, 8h, tava indo panfletar. E daí chegava cansada, dormia, então dormia cedo, fazia as coisas do centro de estudantes. Eu acho que a partir disso, assim, com esse calendário da militância, assim, que eu começo a ter rotina. Porque antes eu não tinha. E durante esse período da pandemia, tu teve alguma produção criativa, sei lá, praticou alguma coisa, pintura, desenho, fotografou, alguma coisa nesse sentido? Não. Meu hobby era comer e dormir. Um bom hobby. Larissa, pensando assim, né, dentro do quadro que tu desenhou para nós, né, quais as tuas expectativas em relação ao futuro e em relação à vacina? Em relação ao futuro, um futuro de muita luta. Muita luta. Eu não me vejo se não no ambiente de luta, em ato, em reunião de formulação de coisa, nesses espaços da militância, da universidade. Eu vou tentar fazer esse semestre, eu vou fazer uma vaquinha online para comprar um computador. E vou tentar, assim, fazer, se não arrecadar o dinheiro para a vaquinha, vou tentar de outra maneira, assim. Mas eu vou tentar. A tentativa, ela tá aqui, assim, a vontade, assim, de fazer. Então, vou tentar fazer o semestre, vou continuar fazendo tratamento com a psicóloga, mas de futuro mesmo, assim, eu ainda não sei. É um futuro muito incerto, porque eu posso pegar coronavírus daqui a um tempo e posso morrer. É uma realidade. Posso ficar entubada durante um tempo. Então, eu tento não planejar agora, assim, tento não planejar o futuro, porque é isso, eu não sei. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser por força minha, mas por forças maiores, assim, de que as pessoas não estão me dando condições de viver. Não estão. O prefeito, o governador, o reitor, o presidente não estão me dando condições de viver. Então eu não estou fazendo planos para o futuro. O meu plano de futuro mais longo prazo, é até o final do ano. Talvez o plano mais, assim, é lá em janeiro que eu vou me deitar para a religião. Esse foi o plano mais longo que eu tive, sabe? 5 dias que eu vou ficar deitada para a religião. Isso. Esse foi o meu plano mais longo. Mas de resto, não sei. Porque não estão me dando essa possibilidade. E não que eu não esteja lutando para ter um futuro. Tô. Mas estão me tirando, assim. Eu acho que nesse lance da pandemia, mas em outros aspectos também. Eu não vou me aposentar, por exemplo. Então, qual que é o meu futuro sem te aposentar? Sabe? É um plano muito a longo prazo, né? É muito longe daqui, mas é futuro. Eu não vou me aposentar. Eu não vou conseguir um emprego decente, porque fizeram reforma trabalhista lá, flexibilizaram tudo, sabe? Não vou conseguir um emprego decente. Então, bem nessa esteira, assim, de que eles estão destruindo o nosso futuro. Eles estão destruindo o futuro da juventude. Sério, a gente tem... A maioria da população é de jovem. E eles tiraram tudo que a gente tinha, sabe? Eles tiraram tudo que a gente tinha em questão econômica. Na questão de socialização, eles nos criminalizam a todo momento. A gente não pode fazer um baile funk. Tipo, agora tem um coronavírus. Mas a gente faz um baile funk, sei lá, ficam os 3 nossos mortos no chão. A gente não pode vir
fazer um baile na CB, porque a polícia chega, joga gás lacrimogêneo na gente. Que futuro que eu vou ter se as pessoas não deixam me desenvolver? Eu tenho 21 anos, eu estou em plena condição de vida. Eu sou uma bola de hormônios, entendeu? Eu sou uma bola de energia, sabe? Mas as pessoas não estão deixando viver. As pessoas não, né? A classe dominante, os nossos exploradores, não estamos deixando viver, sabe? Então, que condição de futuro? O que adianta eu planejar? Eu posso planejar um futuro. Mas o que adianta eu planejar um futuro se daqui a um tempo ele vai ser ceifado, sabe? Não tem porquê. E com relação à vacina, a gente não vai ter acesso à vacina agora. Não vai. O cara quer privatizar o SUS. O cara não fez um plano para conseguir seringa. Seringa. Entendeu? Seringa. Sabe? Bah, a gente tem 90% da pesquisa em território brasileiro vem de universidades públicas. O que o cara faz? O que o Bolsonaro faz? Ele tira o investimento nesses lugares. Sabe? Tira. Tudo bem que a gente já vem de um passado lá com o Michel Temer, o teto dos gastos, tal, que já nos impossibilita muito, sim. Mas, bah, o cara corta a bolsa, demite o trabalhador da saúde. Que vacina que vai ter? Eu estava vendo agora a notícia de que aqui na URGS a gente tem esses freezers que tem que armazena em menos de 70 graus. Mas o cara não dá a condição dos pesquisadores que dão a vida estudando, porque a gente dá a vida estudando. A gente dá a nossa vida para isso aqui. Não dá a condição. Que vacina que a gente vai ter? Sabe? Bah, ele... Para ter noção, eles foi pro lixo 2 containers, mais de containers, sei lá, com quantos milhões de testes, porque passou o prazo de validade. E daí o Paulo Guedes, disse: ai, mas dá para estender o prazo da validade. Como que estende o prazo de validade se a validade é até um mês, até um período X? Não tem como estender. Não vai conversar com a vacina. Olha a vacina. Aguenta mais uns 3 dias. Não tem como. A gente não vai ser vacinado agora. E se a vacina vir, a realidade é que quem tem dinheiro vai se vacinar primeiro. Se a gente for vacinado, vai ser muito no sentido assim, ó, ser experimento para essa galera. Que é isso, eles usam o corpo de gente preta, gente pobre, de mulher, para ser experimento, né? Se não dá para usar um rato, eu vou usar gente pobre como experimento. Vai ser nesse sentido, assim. Que a gente não vai ser vacinado, sabe? Eles fecharam os postos de saúde das periferias aqui em Porto Alegre. É o canal de acesso com as pessoas, com os moradores do território. Como que vai chegar a vacina nisso? Quem vai vacinar? Como vai ser vacinado? Como vai ser armazenado? O debate da vacina, ele vai para além da produção dela. Ele vai todo para uma estrutura que vai fazer com que ela chegue na gente, que está sendo sucateada, sabe? Bah, como que tu vai armazenar num freezer, num posto de saúde na Restinga, sendo que a gente ficou a semana toda sem luz? Como? Não vai? Então, bah, a gente precisa de outras coisas que venham junto com a vacina, assim. Eu espero muito que a gente seja vacinado, porque eu acho que o nosso povo já está sofrendo demais. A gente está sofrendo demais, a gente sofre demais. A gente morre muito, assim. A gente está naturalizando a morte, sabe? Porque é o nosso cotidiano. É o nosso cotidiano é de morte, sabe? A gente morre por causa do coronavírus. A gente morre na fila do hospital. A gente morre com a violência da polícia. A Jane, que é essa liderança da Cruzeiro, ela foi morta dentro da casa dela por causa da violência policial. Uma senhora de 60 anos, entendeu? Então é isso, assim. Eu espero muito que a gente seja vacinada, mas não estou esperançosa. Eu não estou cultivando esse sentimento de esperança no meu coração, sabe? Não tô. Porque vai chegar aqui muito tempo depois. Ah, mas no Reino Unido chegou lá, estamos vacinando. Bah, o Reino Unido. Um país, assim, ó, explorador.
entendeu? Um país assim, de capitalismo que nos come, entendeu? Nos come, eles nos comem, sabe? Eles nos comem. Chegou lá, porque é isso, eles têm grana. Os nossos pesquisadores saem daqui e vão para lá. Entendeu? A gente tem, vai ver lá, tem brasileiro. Porque é isso, não tem investimento aqui. A galera tá saindo daqui. Quem conseguiu clonar lá, codificar o gene lá do coronavírus foi numa universidade pública, feita por uma mulher negra. Sabe? E que estrutura que deram para ela conseguir desenvolver um trabalho? Nenhuma. Conseguiu, parabéns, 2 tapinhas nas costas e tu que lute agora. Então é isso, assim. O futuro é incerto. O futuro é de muitas incertezas. E a única certeza que eu tenho é que a gente vai ter que lutar muito. E a vacina não vai vir agora. É isso, Neila. Não sei se teria mais alguma pergunta. Eu fiquei sensibilizada, né? E a pergunta que eu teria seria sobre a tua relação com a tua religião, que tu citou, que uma expectativa que tu tem, um futuro que tu propõe, é agora fazer teu chão. E a gente sabe que quem mora na periferia, né, entende essa complexidade de muitas vezes tu ter que buscar dentro da religião o teu acolhimento e a tua saúde emocional e afetiva. Né? E eu gostaria de saber se tu gostaria, se na verdade a pergunta é se tu gostaria de nos contar um pouco o papel da religião dentro desse teu processo durante a pandemia, né? O que ela representou, como ela se mostrou para ti, como tu conviveu com isso. A religião para mim é mais do que religião, assim. A gente fala a todo momento que é uma tradição de matriz africana. É mais do que religião, assim. Eu tenho muito, assim, a mãe Pati, que é uma líder de tradição de matriz africana da Mapa, falando que religião pode ser um cara cultuando uma bola. É uma religião. Mas a gente tem uma tradição africana. Então, comigo está muito ligado nisso, assim, de ser um espaço de acolhimento, de eu poder ir lá bater cabeça para o meu orixá, para minha mãe de santo, de ir falar com os meus irmãos de santo. Ser espaço de acolhimento, mas ser um espaço de luta também, assim, de ver gente preta. É um espaço negro. É um espaço de acolhimento negro, assim. E decidir ir para o chão agora é uma urgência desse momento, assim. Eu tenho que ir, sabe? O orixá tá pedindo, assim. É o teu momento de ir e de ser esse... Qual que é a palavra? Esse momento de sentar a cabeça. De sentar a cabeça. De conseguir não deixar tudo na mão de quem cuida do meu ori, mas de saber que eu não tô sozinha. De saber, de quando eu usar a minha guia simbolizar para mim uma segurança, assim, de saber que eu tenho alguém, que eu sou filha de alguém, tanto no carnal, tanto no espiritual, de ter uma tradição, de ter essa ancestralidade. Eu tenho muito esse lance de raiz, assim, de saber da onde eu vim. A minha nação é Oió. Essa é a minha nação africana, sabe? De ser um momento onde eu posso ir ali acender a minha vela, depois de ter saído do ato de um Carrefour, de ter quase ficado cega por causa da bomba da polícia, mas na hora que eu for ali bater a minha cabeça, eu vou poder chorar. Eu vou poder me sentir vulnerável. Eu vou poder me despir de toda a armadura que esse projeto colonial me colocou.
que é isso. O terreiro é um lugar onde a colônia não chegou. Onde esse projeto de extermínio, ele não chegou. Entendeu? Ele tentou, mas ele não conseguiu. Então, eu posso ser uma mulher negra despida do racismo, despida de todo o estigma que o colonizador colocou sobre mim naquele espaço, entendeu? Eu vou colocar minha saia, eu vou ficar a noite toda cantando para os meus orixás, entendeu? É o momento onde eu posso ser eu mesma. Eu sou uma mulher negra ali, mas eu sou a Larissa. Eu sou a Larissa que vai comer uma malá. Eu sou a Larissa, entendeu? Naquele espaço. É um espaço onde eu posso recorrer, sabe? Eu só quero ir para minha casa de santo agora, ficar de boas. É um espaço onde eu vou aprender, é um espaço de aprendizado, é um espaço de luta, é um espaço de resistência também, sabe? Onde eu bebo muito, muito, muito mesmo, assim, para estar em outros espaços. É onde eu aprendo sobre respeito, onde eu aprendo a respeitar quem vem antes de mim, mas entender que eu também tenho uma potência, mas também baixar a cabeça, escutar, ficar em silêncio, sabe? Então, a escolha de ir para o chão agora, de escolher essa tradição africana nesse momento, é muito nisso, assim, da urgência de ter um espaço de acolhimento, que é um espaço de luta, porque está envolvido com outros aspectos da luta da cidade, por exemplo, é contra a intolerância religiosa, é contra o racismo, é o direito à água, à luz, porque é isso, a minha terreira fica na Coab Cavalhada, de uma mulher negra. Então, eu acho que é isso, sim, o papel, para mim, está nisso, assim, eu preciso de um lugar que seja acolhedor, onde eu possa me despir, onde eu possa ser vulnerável, sabe? E, para mim, a religião de matriz africana é isso, assim, de eu conseguir falar com meu pai, de eu conseguir falar com quem escolhe minha cabeça, sabe? É muito isso, assim, hoje não. Hoje o homem branco não vai me atacar. Não vai. Simplesmente não vai, sabe? Então, acho que é o momento, assim. É esse momento escolhido para isso. Lindo. Muito linda a tua escolha. Né? Eu gostaria de saber de ti, a gente já está indo para o final, né? Mas se tem alguma coisa que, porventura, tu quisesse relatar, que tu acha relevante e que não estava no roteiro, né? Alguma coisa que para ti foi muito significativa e que o registro, então, é fundamental para nós também. E se porventura tu produziu algum texto afetivo, tu produziu algum diário, tu construiu alguma narrativa ou tu desenhou alguma coisa que tu nos permitisse agregar à tua entrevista. Então, são duas coisas. Se tu teria mais alguma coisa para nos contar, né? E se tu gostaria de agregar algum material da tua experiência que tu escreveu, ou tu desenhou, ou tu fez nesse processo de pandemia e que nós pudéssemos, então, somar à tua entrevista. Um exercício da psicóloga, assim, da terapia, foi montar um diário. E eu não tenho uma rigidez, assim, de escrever todo dia, por exemplo. Mas quando eu me sinto muito, preciso escrever, eu escrevo nele, então eu tenho um diário. E eu escrevi muito para militância. Texto de denúncia eu escrevi muito durante a pandemia. Texto de denúncia mesmo. Eu acho que eu escrevi um texto, e textos de afeto para os meus irmãos, assim, nos aniversários. No aniversário da minha mãe,
Acho que o da minha mãe foi o mais significativo, assim, Dia das Mães, Dia das Mães. Eu acho que eu escrevi nisso, assim, não desenhei, não fiz isso, assim, mas escrevi muito esses textos, assim, de rede social, de denúncia, informativo, nisso. E o que eu queria acrescentar é que eu espero muito, muito mesmo, assim, que com o meu relato, com o relato das outras pessoas, ele sirva para alguma coisa daqui a um tempo, assim, para as pessoas entenderem o que foi esse período, que não foi fácil para as pessoas, que não foi fácil estudar, não foi fácil trabalhar, não foi fácil sentar a cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que tem muita gente morrendo, com a insegurança de se tu tá com o coronavírus, se tu vai matar alguém da tua família por ter ido em um lugar porque tu precisava ir, de entender que a universidade precisa percorrer um caminho muito longo mesmo, para tentar ser mais acolhedora e para fazer parte do restante assim da sociedade, sabe? A universidade está num castelo desgraçado e não está fazendo assim, ó, não tá, não tem a intenção de sair dele, sabe? Eu acho que as pessoas que vêm desses espaços de periferia, que são mulheres, que são negros, ou que estão dispostos a mudar essa estrutura tão opressora, estão tentando, assim, a gente luta muito. Porque a universidade não é esse espaço físico, esse lugar no espaço-tempo, né? Ele é constituído das pessoas. Ele é constituído das pessoas. E as pessoas que estão lá e que historicamente pertencem àquele lugar de alguma maneira, elas não estão nos escutando. Nem que a gente grite, berre. E é sempre por muita pressão que a gente consegue minimamente algo, assim. Então, eu espero que os professores, que as pessoas que forem pesquisar usando esses relatos, entendam a complexidade que foi esse período, que é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise sanitária, sabe? Que só intensificou o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a violência domiciliar. As mulheres apanharam muito, porque não tinham saída, tinham que ficar em casa. Foram desmontadas delegacias, as crianças foram abusadas, entendeu? Em níveis altíssimos. As pessoas pretas não puderam ter segurança em casa fazendo isolamento porque morreram, que eles não aliviaram as ações policiais, que a gente morreu em supermercado, que fique gravado, entendeu? João Alberto era o nome do cara que foi morto, ele foi assassinado a pauladas, a soco na frente da esposa dele, indo no supermercado, que é a coisa mais básica que o ser humano pode fazer, e comprar suprimento para comer, sabe? Então, isso, assim, que fique registrado isso. A gente precisa se mobilizar, precisa, de alguma maneira, lutar para alguma coisa, lutar para que a gente viva dignamente. A gente precisa viver, a gente precisa ter uma vida digna. E não estão nos deixando fazer isso. Não tem sossego. A gente não tem sossego, sabe? De dormir num calorão, porque não tem luz para ligar o ventilador, porque a gente não tem uma água para tomar um banho, depois de ter chegado cheio de coronavírus, de estar suado do trabalho, de ficar 1h30 para chegar em casa, sabe? Então, que fique registrado isso, que as pessoas usem, utilizem, venham nesse repositório, sabe? Usem de uma maneira muito sábia o que as pessoas estão falando, porque a gente está sofrendo, sabe? Tem gente à míngua, sabe? Lutando, assim, ó, matando um leão por dia, matando um leão, e quando consegue, porque não tem força, sabe? As pessoas estão sendo formadas para não serem vulneráveis. Porque se tu ser vulnerável, tu vai morrer, vão passar por cima de ti, sabe? Tu não pode andar numa moto com teu amigo porque a polícia vai achar que tu tem que morrer, porque tu é suspeito, sabe? A mãe não tem uma creche para colocar o filho, sabe? É tu tá tendo que sair de casa para pressionar
a prefeitura para pagar os meses que tu trabalhou, é teu direito receber o teu salário, entendeu? Sabe? Então eu espero muito que a gente use meu relato, assim, de alguém que luta cotidianamente. É isso, assim. A escolha da minha vida é a militância. É a militância. Então, eu espero isso, entenda, assim. Travou. Não, eu escorreguei no mouse, mas foi um minutinho só. Foi um minutinho só. Larissa, nós já nos conhecemos há algum tempo, né? A tua fala sempre é muito significativa para mim. Eu gostaria de te dizer assim que eu vou ficar muito feliz, eu tenho certeza que o grupo todo que trabalha junto disso vai ficar muito feliz se tu selecionar alguns dos teus textos, aqueles que tu realmente gostaria que nós colocássemos juntos e nos enviasse, certo? Tá. E, de uma certa forma, assim, um agradecimento é um agradecimento com afeto, né? Um agradecimento pela colaboração. Eu gostaria de perguntar se tu ainda mantém a autorização, se está tudo tranquilo, todo aquele processo inicial, né? A divulgação e uso da imagem com autorização vai ser ela vai ser editada e depois vai ser publicada em seguida. Eu queria perguntar novamente se é necessário que tu precise de um tempo, um prazo para fazer essa publicação, ou se ela pode ser publicada e fazer a publicização dela, mas assim, quando estiver pronto, pode ir para o ar. Pode usar, pode ir para o ar, vocês aqui. Eu acabei te interrompendo, mas se tu quiser falar mais alguma coisa, se tu teria mais alguma coisa para registrar nisso. Não, já nesse sentido, a entrevista ela vai se encerrando aqui, né? Eu agradeço. Está acabando a bateria também. Eu agradeço infinitamente a tua participação. Fiquei muito feliz de ter aceito. Tá? Assim que isso tiver já indexado e pronto, eu te aviso, te mando um link para te poder também participar disso socialmente, para que essa entrevista tu possa também partilhar com quem tu queira, tá bom? E fica meu agradecimento eterno por essa entrevista linda que tu deu, tá certo? Tudo bem, tá bem. Uma boa luta e a gente se vê por aí, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.